Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal Ponto de Ouro, onde compartilhamos dicas de modelagem, corte e costura. Meu nome é Jaqueline Rocha, eu sou professora de corte, costura e modelagem e sou uma especialista no método Iole. E hoje eu trago para vocês um tema bastante importante. Nessa aula de hoje nós vamos abordar os godês, sobre as pontas dos godês. Algumas aulas atrás eu ensinei para vocês inclusive uma saia muito fácil e essa saia é a saia godê meia roda e esse godê ele carece de um acerto antes de você fazer a bainha. Então todos os godês eles precisam de ser checados antes de você fazer a bainha. Muita gente às vezes não sabe disso ou não sabe como fazer essa correção. Às vezes a pessoa acha que é errado, o meu molde está errado, o corte está errado. E olhem bem, todos os godês eles são cortados 100% no fio reto. Eles não são cortados enviesados. Então o posicionamento do molde é no fio reto, mas uma parte do godê ela cai na diagonal. E é essa diagonal é que faz com que o tecido penda mais, com que o tecido estique mais do que as pontas. As pontas, na realidade, não vão espichar, porque são fio reto. Então, como que você vai adivinhar essa quantidade de ponta? Não tem como você adivinhar. Então, você vai cortar pelo molde, tecido que você quer trabalhar, e você pode cortar em tecidos diferentes o mesmo molde. Ela vai ter caimentos diferentes. Depois de cortada a saia, você vai deixá-la pendurada. Você vai deixá-la pendurada pelo menos 24 horas para que ela pese e dê a ponta que deva ser eliminada, que deva ser cortada. Então, tem tecidos que você vai cortar o molde e às vezes vai dar 2, 3 centímetros de distendimento. E com aquele mesmo molde você pode cortar outro tecido que vai dar 10, 15 centímetros. Então isso vai depender muito do tamanho da peça, o tamanho da saia. Se for uma saia longa, ela vai pesar mais. Vai depender do tipo de tecido que você está trabalhando. Então, se for um tecido maleável, um tecido como musseline, como seda, que são tecidos pesados, crepe, são tecidos que têm um bom caimento, que são os mais indicados, inclusive, para você fazer o godê. Esses tecidos, eles tendem a pesar mais. Se você faz, por exemplo, numa lã, se você faz numa tricoline, num linho, provavelmente eles vão pesar menos do que esses que eu falei. Então, vai depender do tipo de tecido e do tamanho da saia. Uma saia curta, ela vai pesar menos do que uma saia longa. Então, não tem como adivinhar, não tem bola de cristal. Você vai cortar a saia que você tem que cortar e deixar pendurada no cabide durante 24 horas. Enquanto isso, você vai fazendo outras costuras. Deixa aquela costura ali pesando, dando a ponta que ela precisa de dar. No outro dia, você vai medi-la novamente. E tudo aquilo que passou do comprimento que você calculou, você vai eliminar. Então, essa é a maneira correta de você eliminar as pontas do godê. E quando eu falo aqui de saia, isso cabe para jabôs, para babados que forem godê. Você deve executar esse procedimento, você deve fazer dessa maneira. Então você deixa a peça cortada, pendurada, depois de 24 horas você vai medir novamente e eliminar o que está passando da medida original. Bom, tem uns videozinhos que eu gravei para que vocês visualizassem isso melhor, inclusive a questão de caimento entre um tecido e outro, o mesmo molde, como vai dar a diferença é diferente. Um vai dar um tanto, outro vai dar outro tanto. Então, bora ver esses vídeos. Aqui eu estou cortando um vestido bicolor.
essa é a saia que vai ficar por fora. Tenho também aqui o forro. E temos a parte externa também, que é outro verde, são sobreposições. Aqui eu estou mostrando para vocês a saia pendurada. Observem a ponta. Aqui das duas partes externas, tanto a roxa quanto a verde. Aí elas já estavam dependuradas por 24 horas. Então, eu coloquei todas as saias dependuradas no próprio armário. E aí dá para você perceber como que os tecidos externos, que são mais pesados, eles dão mais ponta que o forro. Então, aqui o tecido externo, ele dando a ponta. E lá no outro lado, a outra parte, né, da saia também com a ponta. Então, nós vamos agora eliminar essas pontas. Nós vamos medir a parte menor e vamos marcar toda a saia com essa medida. Então, nessa hora prevalece a medida menor, que é a medida da lateral, que é a medida onde estava no fio reto. Aqui eu já fiz a marcação, ela pode ser feita com um alfinetinho e depois você marca com pontinhos a lápis, igual eu estou mostrando. E agora, olha a diferença, a correção. Olha o tanto que foi eliminado e olha como ela fica certinha. Então, isso deve ser feito antes da bainha, porque senão você acaba perdendo a bainha que você fez. E aqui eu estou mostrando para vocês a peça em ponto de prova. Olha como a bainha fica bem certinha. Aqui a parte interna do verde. Logo em seguida foi feita a prova na cliente. E aí, minha cliente que estava grávida. E aí vocês observem que a bainha está certinha. Vocês viram só que diferença que faz de um tecido para o outro? Então ali nós tivemos que aparar pontas diferentes, excessos diferentes. E é assim que a gente vai fazer com todos os godês que a gente trabalhar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me contem aqui nos comentários se vocês já sabiam de como cortar essa ponta do godê, se vocês já sabiam como fazer para eliminar esse excesso e se vocês já tinham cortado algum godê e que tinha dado algum tipo de problema, algum tipo de ponta. Eu vou adorar saber e eu vou adorar contribuir para o seu conhecimento, te ajudar a não cometer mais esses defeitinhos, esses probleminhas, tá bom? Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau!